Mas que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, que Deus possa abençoar a palavra que foi lecionada na escola bíblica dominical, e que agora, no decorrer do culto, Deus possa tocar nos nossos corações e que possamos sair daqui edificados pela palavra de Deus. Nesse momento vamos ouvir o prelúdio, e em seguida estaremos orando para que Deus abençoe esse culto e continue com a sua presença aqui conosco. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque aqui chegamos, Pai. Sabemos, ó Deus, o quanto foi difícil, Deus, a semana para alguns, para outros nem tanto, mas estamos aqui, ó Deus, porque confiamos em Ti. Queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos, nossos problemas em Tuas mãos, agradecer as bênçãos, ó Deus, que Tu nos deu no decorrer dessa semana, e que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações nesse culto, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor, ó Pai, nos dê mais uma porção da Tua palavra nessa manhã. Coloco, Deus, esta igreja em Tuas mãos. Coloco, Pai, cada criança em Tuas mãos, cada idoso, cada jovem. Esteja, Deus, conosco, esteja, Deus, ouvindo as nossas súplicas, as nossas orações, não porque merecemos, Pai, mas pela Tua infinita misericórdia, Deus. Coloco nesse momento, Pai, a vida de todos aqueles que estão passando por dificuldades com saúde, que estão doentes, que estão enfermos. Esteja abençoando eles, ó Pai, levando a cura, levando o tratamento, e que possam se recuperar, Pai. Abençoe, Deus, todos aqueles que estão frios na fé, mas que aquela fagulha, Deus, no coração ainda está acesa, e que eles possam, ó Pai, ter forças dadas por Ti através do Teu Espírito, Deus, para se recompor e voltar ao Teu Evangelho, Deus. Esteja conosco, Pai, nesse culto, e oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos cantar o hino de número 528. Se os irmãos do som puderem ligar o retorno aqui, ele está desligado, tá? O monitor.
sentar, irmãos. Vamos cantar nesse momento o nosso hino oficial. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Muito bem. Alguns irmãos já trouxeram seus dízimos e ofertas, mas enquanto a Taliane toca um breve hino, se tiver mais algum irmão que trouxe seu dízimo, sua oferta para missões, fiquem à vontade para trazer ao gasofilácio.
irmãos, ele está baseado dentro da campanha de missões desse ano. É uma sugestão que a Junta de Missões Mundiais traz num grupo de 4 sermões. Desses 4 sermões, eu dei uma resumida de forma analítica, sem perder a essência, para trazer para os irmãos a importância de ser um missionário. Tá? Mas a gente vai desenrolando isso aí no decorrer do nosso estudo. Eu convido os irmãos a ficarem em pé, que abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4, versículos de 32 a 37. Atos 4, de 32 a 37. Eu lerei os pares e os irmãos lerão os ímpares. Vamos lá? E era o coração e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância da graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade de cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzindo é filho da consolação, levita, natural de Chipre, Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. assim pé oremos. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Fala conosco através dela. Traz, Deus, ao nosso coração o entendimento, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, quando eu estava construindo a estrutura desse estudo, a nossa cabeça ela fica repleta de ideias. E dentre elas, a gente tem falado no texto de Atos 1:8, que é o tema de missões. Eu vou ler para os irmãos recordarem, aqueles que não decoraram ainda. Diz assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando é feita uma campanha de missões, existe todo um preparo de pastores, de líderes, para trazer esse material para que as igrejas possam explorar esse material ao máximo. Então não parte assim de uma ideia de que, eu quero que seja dessa forma, não. Né? O legal da Igreja Batista é isso, é muito democrático. Então um grupo de pastores com seus líderes criam toda essa estrutura para que essa campanha ela possa ser bem sucedida. Mas dentro desse contexto, desse estudo, existe uma frase que é uma pergunta, que eu queria que os irmãos refletissem nessa frase nesse momento. A pergunta é: eu sou um missionário? Essa é a pergunta que eu quero que os irmãos reflitam. E fiquem com ela aí até o final do nosso estudo. Se você fosse montar um currículo, né, eu trouxe dessa forma para ilustrar para os irmãos. Você vai montar um currículo de cristão, o seu currículo de cristão. Quantos aqui já montaram currículos aí para arrumar emprego? Boa. Então lá, quando você monta um currículo, você vai montar a estrutura do currículo, você tem que colocar informações sobre você, informações sobre as suas experiências, as suas vivências, né? Agora pensa aí, eu vou montar um currículo como cristão. O que eu vou pôr nesse meu currículo? O que eu posso agregar para que esse meu currículo seja um currículo
que chame a atenção daquela pessoa que está o lendo. Todo currículo tem uma área lá que é qualificações, né? Como cristão, quais são as minhas qualificações? O que você colocaria nesse currículo? E lá na área de disponibilidade de horário, né? Todo mundo aí que está entrando em empresa tem que ter uma disponibilidade de horário para aquela instituição. Você não pode ir lá fazer o horário que você quer. Existe uma diretriz da empresa. Ó, você entra aqui às 8 da manhã e trabalha até às 18. Esse período você trabalha na empresa. Mas se fosse colocar essa disponibilidade no seu currículo de cristão, quanto tempo dedicamos ou damos a Deus? Ou melhor, devolvemos a Deus como investimento da nossa vida espiritual? Uma pergunta retórica. Pense. E lá nas experiências, que é a questão mais importante para o currículo. Se você não tem experiência, dificilmente uma empresa te contrata. Se você não tem experiência, você vai entrar como um trainee e vai ganhar metade do que um profissional ganha. Normalmente no mercado de trabalho funciona assim. Mas e lá nesse currículo de cristão aqui na nossa cabeça que a gente está tentando montar? Quais são as suas experiências? O que você tem a trazer? Quantas linhas daria mais ou menos, hein? Será que dá para virar a folha assim? Encher de experiências? Ou o nosso currículo está pobrezinho? Mal dá 2, 3 linhas de experiências, né? Pensem aí. E no campo projetos desenvolvidos? Toda empresa busca, né? O que esse profissional já fez, né? O que ele já criou? O que ele já trouxe de inovação? E no nosso currículo de cristãos, como seriam esses projetos desenvolvidos? O que fizemos? O que fizemos nessa vida de cristão que se convertemos, se batizamos, morreu o antigo eu, nasceu o novo, mas o que eu fiz? O que eu entreguei? O que eu desenvolvi no decorrer desses anos? Então essas perguntas, elas são reflexivas, que eu trouxe para os irmãos, para a gente poder construir aqui um pensamento e mudar um pouco, mudar, claro, dentro do contexto bíblico, a forma como olhamos a palavra missões ou missionário. Por isso que a primeira pergunta foi: eu sou missionário? O texto de Atos 1:8 que a gente leu, ele fala: mas recebereis a virtude do Espírito. Recebemos uma virtude. Agora o irmão vai falar assim para mim: Almir, eu já dou minha oferta, está tudo tranquilo, minha sala bate o alvo todo ano, é uma benção. Mas eu tenho uma notícia para você, irmãos. Deus não quer só a sua oferta, não. Deus quer você. Mas, irmão, eu estou com criança pequena, eu não posso viajar, eu não posso ir para a Ásia, eu não posso ir para a África, eu não posso ir ver aqueles ribeirinhos lá, porque eu não tenho condições de fazer isso. O que Deus quer é que você seja um missionário onde quer que os seus pés pisem. Essa é a ideia e o conceito da Bíblia em relação à questão de missões. Então, resumindo, missões não é apenas contribuir. A junta de missões, normalmente, ela divide em 3 pilares aí: ore, contribua e vá. Aqueles que podem ir, vão. Aqueles que podem orar, ore. E aqueles que podem contribuir, contribuam. E aqueles que podem fazer os 3, façam. Né? Essa é a estrutura que a gente está falando aqui da junta de missões, porque é a estrutura batista que temos, tá? No momento. Em uma empresa, irmãos, um currículo fala muito sobre a gente. É através do currículo que somos avaliados, sem sequer a empresa nos conhecer. Então, o seu currículo chega lá, alguém responsável vai ler, e se não for uma coisa que chame a atenção, ele vai ser colocado de lado. Um bom currículo chama a atenção.
das empresas e te convidam para uma entrevista presencial, olho no olho, olhar você, te conhecer, saber quem você é, né? É assim que funciona no mundo secular. Mas como apresentar um currículo para Deus? Agora eu dificultei um pouco, né? Porque no currículo para Deus a gente não pode pôr a coisa que a gente não é, né? Porque Deus nos conhece. Deus sabe o que está aqui dentro. Como apresentar um currículo para Deus? E qual vaga Deus tem para mim dentro do seu reino? O que Deus quer que eu faça? Como Deus quer que eu haja na minha vida? Pensa. No texto que lemos, vemos a palavra virtude, ou seja, o próprio Deus nos qualifica para o trabalho missionário. Ou seja, onde quer que nós estejamos, ali somos missionários do Evangelho de Cristo. E nossas atitudes que vão dizer sobre o quanto somos fiéis a esse chamado. Não tem como corrermos. Você está lá no seu trabalho, você é missionário. Você está na sua casa, você é missionário. Ah, eu vou no supermercado comprar comida, você é missionário. Em qualquer lugar que você esteja, segundo a palavra de Deus, você é portador do Evangelho. Você não deixa de ser igreja porque você não está dentro do templo. Você é igreja itinerante, onde quer que você esteja, nós somos igreja. Então, a ideia de missionário, ela entra dentro desse contexto de que eu faço e pratico missões desde Samaria, que é o quintal da minha casa, até os confins da terra, até onde eu posso chegar. E até onde você pode chegar, quem vai definir é Deus. Não é você. Você traça uma rota para você, né? Quando você vai sair de carro, você põe lá o GPS, o destino, né? Só que no mundo espiritual não funciona dessa forma. Quando você programa o seu destino no seu GPS espiritual, você pode ter certeza que você não vai para lá. Deus vai mudar essa rota e você vai para outro lugar, o lugar que Ele quer que você vá, não o lugar que você deseja ir. Então, para a gente é muito difícil entender, né? Para a gente é muito difícil, a gente é cheio de vontade, cheio de sonhos, cheio de metas, cheio de objetivos. E quando a gente para pensar que existem pessoas que planejaram uma vida totalmente diferente para elas. Eu vou passar um vídeo daqui a pouco para os irmãos. E essa vida que eles planejaram não foi nada daquilo que Deus quis. E Deus mudou a rota dessas pessoas. Assim como mudou a sua rota. Assim como mudou a minha rota. Estaríamos aqui, irmãos, se não fosse o trabalho de algum crente que nos evangelizou? Em algum momento fomos evangelizados. Em algum momento ouvimos a palavra de Deus. E vivemos na prática. Então, isso constrói em nós o dever de passar isso para frente. Não pode parar em mim. Missões não pode parar aqui, na contribuição. Você é missões. Eu sou missões. A igreja é missões. Porque a palavra missões não é só o fato de arrecadar uma boa oferta. Não é isso. É o fato do seu coração estar ligado na vontade de Deus. Que missões basicamente é o id de Jesus. É o id, é o vá. Né? O DNA de missões está nisso. Claro, as contribuições, a dedicação da igreja, isso influencia muito. Porque isso acaba movendo os nossos corações. Mas DNA de missões, gravem aí, é o id de Jesus. E a gente vai falar disso um pouquinho lá na frente. Onde quer que nós estejamos, ali somos missionários do Evangelho de Cristo. E nossas atitudes vão dizer sobre o quanto somos fiéis a esse chamado. Com base nesse texto, nós podemos fazer 3 afirmações. A primeira delas, o chamado é para todos. Então, você pode falar assim, irmão, mas eu não sei fazer isso. Mas a Bíblia me diz que o chamado também é para você.
e Deus vai te capacitar. Segundo ponto, o chamado é imperativo, é o id, é uma ordenança. Temos que fazer, temos que ter essa entrega. E aí não depende de você, não depende de mim, não depende do pastor, não depende da EBD. Isso só depende da sua fidelidade para com Deus. Esse trabalho de levar o Evangelho dentro das suas condições, irmãos. Se sua condição é só atravessar a rua, então fala ali com seus vizinhos, convida para vir no culto. Se sua condição é um pouco mais além, vá, faça. O importante é que isso esteja dentro do nosso coração. Nos anos 80, 90, se panfletava muito, né? Entregava muito panfleto. Hoje em dia as igrejas fazem pouco. Nós temos aí uma geração que não se liga muito nessas coisas de papel. Pega e já descarta. As estratégias mudam. Os jovens estão aí para dizer isso. Né? Vimos aqui agora o jornal, é uma coisa que prende mais a atenção. Né? Talvez se fosse só um vídeo não seria tão legal. Mas assim, quando a gente começa a ver que as coisas mudam, a gente começa a entender que nos tempos de hoje, as nossas estratégias de evangelização também mudam, não perdendo a sua essência, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. Terceiro ponto, o chamado é por amor. E aí não adianta a gente querer fazer por interesse. Eu vou evangelizar porque eu quero que Deus me abençoe, porque eu quero comprar uma casa, um carro, eu quero me formar numa boa universidade. Não, irmãos. Precisamos entender que o fato de você evangelizar uma pessoa que não conhece a Cristo é puramente por amor. Não pode existir interesse nenhum nisso. O único interesse que tem que ter nisso é a alegria de quando ela voltar para você e falar: eu aceitei Jesus. Aquele Jesus que você falou para mim há 2 anos atrás, hoje eu vivo ele. Essa é a única coisa que a gente pode falar assim e se orgulhar. Né? Você fez parte desse processo. Naquele momento difícil daquela pessoa, você levou a palavra para ela de uma forma leve, de uma forma muitas vezes descontraída, mas ela ouviu e ela gravou. Quantas e quantas pessoas você já conversou, eu já conversei, que falam assim: lembra quando você me falou tal coisa? Você nem lembra mais do que você falou, mas ela gravou, ficou na cabeça dela, e aquilo o Espírito de Deus vai trabalhando por anos. O que a palavra de Deus fala sobre as nossas palavras? Elas são temperadas com o quê? Com sal. E quem cozinha aqui sabe, muito sal na comida estraga, né? E pouco sal, a menos para quem tem problema renal, também não é bom. É na medida. Então a gente, quando entende e fala assim: poxa, eu sou um missionário na essência. Não é que missões, junta de missões me empurrou para ser um missionário, não. A partir do momento que eu me converti, eu me tornei portador do Evangelho. Isso me torna um missionário. Longe ou perto, mas eu tenho essa convicção. Que é essa convicção que precisamos ter todas as vezes que lembramos do ID de Cristo. O texto também lá de Atos 1:8, ele fala assim, sobre o poder do Espírito, revestido de poder pelo Espírito. Inclusive é o tema. O poder que o Espírito nos dá é difícil falar em palavras. Exemplo, você tem tantos medos na sua vida, mas quando você se converte, esses medos eles vão se perdendo. Você era tímido. Quando você pensa que não, você está aqui na frente, falando para a igreja. Você é ansioso. De repente você se vê dando aula. Esse é o poder do Espírito que Ele te dá. É como se Ele te reconstruísse. É como não? Ele te reconstrói de dentro para fora. Então você nunca vai estar pronto. Eu nunca vou estar pronto. A grande verdade é essa. Quando você falar assim, ou você pensar assim, eu estou me preparando.
Essa não é a ideia. Vai do jeito que você está. Se entrega do jeito que você está. E essa reconstrução não é você que prepara. É o próprio Deus, através do seu Espírito, de dentro, que vai pegar esse Almir torto, esse Almir medroso, esse Almir ansioso, esse Almir cheio de politicagem na cabeça e vai transformar, e vai revestir você, eu, e vai nos tornar o portador desse evangelho tão maravilhoso que, como diz Paulo, pode e transforma vidas. Como o evangelho pode transformar vidas? Uma pergunta retórica para os irmãos: onde você estaria agora se você não conhecesse o evangelho? Onde você estaria agora? Estaria talvez numa viagem? Estaria em casa, dormindo? Ou indo tomar um café da manhã num restaurante, numa padaria? Onde você estaria aos domingos? Pela manhã, pela noite? Se não fosse o evangelho? Onde você estaria às quartas-feiras à noite? Às quintas de manhã? Aonde estaríamos se não conhecêssemos os evangelhos? Estaríamos vivos? Será? Quantas vezes Deus nos poupou? Estaríamos doentes? Eu não sei, irmãos. Eu não tenho essa resposta. Mas uma coisa eu sei. Se nós estamos aqui, é porque Deus tem um trabalho para você fazer. Para mim fazer. E o trabalho que a gente faz para Deus já está pago. Sinto informarmos, mas não é com bens que Ele vai pagar. Ele já pagou um sacrifício de Cristo. Então, independente do que você faça, independente do que você queira, já está pago. Está pago. Você já ainda devendo. Só que é uma alegria dever para Deus. É uma alegria poder trabalhar para Ele sem interesse nenhum. Nenhum. O interesse único que você tem é ver o Evangelho ser proclamado. É ver as pessoas que você ama vindo à igreja, aceitando a Jesus Cristo. Esse é o sonho, irmãos, de qualquer missionário que está em campo. Qualquer um. Se ele passar 50 anos como missionário e uma alma se converter por conta de uma leitura bíblica que ele fez, ele fechou o ciclo dele ali no campo com alegria. E essa tem que ser a nossa alegria também, como missionários aqui, ó. Não estamos em campo, não estamos longe, né? Estamos aqui no Jardim Peri, né? Alguns a 3 quilômetros daqui, 4, 500 metros, não importa. Esse é o nosso campo missionário. A mesa da sua casa é seu campo missionário. A reunião de família é o seu campo missionário. Lá na sua empresa, na hora do almoço, é o seu campo missionário. Lá na escola, na hora do intervalo, é o seu campo missionário. E temos que aproveitar essas situações. Mas tem desafios. Quais são os desafios e as oportunidades de evangelização nos dias de hoje? Desafio: falar sobre uma geração que não se apega a nada. Nós temos uma geração que é conhecida aí como a geração dos 30 segundos. Você tem 30 segundos para acontecer ele, é o tempo de um vídeo do TikTok. Se ele não gostar, ele vira você assim, ó, igual ele vira um vídeo. Então você tem que ser muito objetivo no que você vai falar para ele. É a geração dos 30 segundos. E essa geração, ela é totalmente digitalizada. Ela não gosta disso aqui, não. Isso aqui é arcaico, é antigo. Mas precisamos convencê-las que isso é vida. Isso é importante. Eu acredito que o maior desafio hoje que temos é chegar nessa geração. Não falar para a geração do Manuel, do Altamiro, do Edson, tá fácil. Tá fácil. Eu quero ver você falar para a geração dos meus filhos, dos netos de vocês. Mas precisa ser falado. Então as estratégias que vocês vão usar, peçam direção para Deus. Lembrem aí, ó, vocês têm 30 segundos aí na mesa de jantar para falar alguma coisa de Jesus para eles.
Vai ficar aqui na cabeça deles. Perigos da internet, irmãos. O que vemos muito hoje na internet são falsos profetas, falsos pregadores, falsos missionários. Aquele evangelho fácil, aquele evangelho da bênção, que tudo é aqui na terra, que aqui é o céu. Esse é um dos maiores perigos que temos quando vamos, e desafio, quando vamos evangelizar. Porque alguém sempre viu alguma coisa na internet. Já pararam para ver isso? Você fala um assunto para a pessoa, mas eu vi um negócio assim lá uma vez. Alguém sempre viu alguma coisa. Mas ali nem sempre está a verdade. Ali nem sempre está a sua essência. Precisamos abrir os olhos na questão de o que vemos e o que transmitimos. Essa semana eu tive um problema com o meu carro e fui trabalhar de metrô alguns dias, né? E é incrível como dentro do metrô, do ônibus, as pessoas são desligadas. Irmão, o celular, ele tomou uma proporção assim na vida das pessoas. As pessoas andam 5, 6, 10 estações da cabeça baixa, olhando lá alguma coisa. Uns até trabalhando ali, respondendo às vezes até coisas de trabalho. Mas é incrível, não tem mais um olho a olho. Não tem mais aquela conversa no ônibus. É cada um ali no seu mundo e ponto final. Não tem, tá? Então, é algo que eu observei muito essa semana. Teve um momento que alguém tinha que levantar lá para o idoso sentar. Mas não é que foi maldade das pessoas, é que estava todo mundo de cabeça baixa e ninguém viu ele. Olha isso. As pessoas passam despercebidas. Aí uma pessoa que estava meio cochilando lá no seu trem, ele acordou, quando ele viu, ele já levantou. Esse não estava no celular, ele só estava dormindo. Mas isso é para a gente refletir o quanto nós estamos desligados de pessoas. Qual que é a ideia dessa reflexão, nessa questão aqui? Eu trouxe aqui assim, ó, falar do evangelho no ônibus, no metrô, no local de trabalho, para os vizinhos, em festas de família, em rede social, não importa. O que Deus mais se importa é com pessoas. Independente de raça, cor, religião, Deus ama as pessoas. E se somos portadores e nos consideramos missionários do Evangelho, nós precisamos levantar mais a cabeça e olhar mais olho a olho, olhar mais para as pessoas. Porque às vezes isso acontece dentro de casa. Pensa aí vocês que têm filhos, crianças, adolescentes. Quantas vezes cada um no seu quarto olhando para a tela do celular, não é verdade? Isso acontece na minha casa. Quantas vezes no trabalho, aquele horário que as pessoas se reúnem, cada um ali no seu celular, ninguém conversa com ninguém. Eles só vão conversar quando desliga o celular para poder entrar dentro do trabalho. Aí volta a se falar de novo. Mas percebam que estamos perdendo essa essência. Estamos perdendo essa essência. E precisamos resgatar isso. Voltando no texto para a gente não perder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dentro do texto que lemos, o texto principal, que foi Atos 4, de 32 a 37, a gente vê o amor ali como uma força motriz da comunidade cristã para a evangelização. Quando lemos o texto, nós vimos aqui pessoas que entregavam tudo que tinham alinhados. Mas o irmão vai me falar, mas Almeida, ali era um momento diferente, ali o Espírito desceu, ali... Irmãos, o que aconteceu ali, eu concordo com os irmãos, é diferente. Mas pode acontecer nas nossas vidas. A única questão é que nós não nos entregamos totalmente, e nem tudo, para Deus. Na maioria das vezes entregamos parcialmente. Eis o motivo, muitas vezes, da gente não alcançar a bênção que tanto queremos.
Porque nós temos ainda aquele medo, aquela coisa de entregar tudo para Deus. Quando a gente lê o texto Atos 1 ou Atos 4, o que a gente vê é uma entrega total. Não é uma entrega parcial, é uma entrega total. E a base dessa entrega é o tema da nossa pregação. Impulsionados pelo quê? Pelo amor. Essa entrega, ela parte de uma decisão minha, mas impulsionada pelo amor. Não é por interesse. Eu vou passar o vídeo para os irmãos. Na verdade são 2 vídeos curtinhos, tá? Só para a gente quebrar um pouco aí. Já estamos partindo já quase para o fim. E para a gente refletir um pouco sobre o que é ser um missionário em campo. Pode pôr o vídeo. De igrejas muito grande. Para o crescimento do reino de Deus, trabalhamos com o ideal de uma igreja para cada grupo de 10.000 pessoas. O desafio é grande, tanto nos centros urbanos como nas comunidades mais distantes, como no sertão e na Amazônia. São Paulo, por exemplo, tem a necessidade de mais 3.000 novas igrejas. Na Amazônia, são mais de 30.000 comunidades para serem alcançadas. Além disso, temos o desafio das Cracolândias. Como mudar essa realidade? A Junta de Missões Nacionais desenvolveu o projeto Radical Brasil para treinar jovens e adultos que desejam trabalhar em um dos nossos campos missionários. Nossos alunos recebem um treinamento completo. Eles contam com a mentoria de um missionário experiente, estudam uma formação teológica consistente, com forte ênfase missionária e atuam na prática ministerial. Existem oportunidades de atuação em projetos para transformação social, os quais são denominados projetos de compaixão e graça, ou em projetos para criação e fortalecimento de igrejas batistas, denominados projetos de plantação de igreja. Atualmente, temos oportunidades na Cristolândia IP, na Amazônia, no Sertão, no Sul, no Pantanal, no Cerrado, em centros urbanos e também entre os surdos. Enquanto ela abre o segundo vídeo, percebam que essas pessoas que estão em campo missionário, elas entenderam essa entrega total. Elas abriram mão das próprias vidas, muitas vezes das suas famílias. Né? Nesse segundo vídeo agora, a gente vai ouvir o testemunho pessoal de uma pessoa que entregou a vida, mas impulsionado pelo amor. Não impulsionado porque é legal, mas sim pelo amor. Pode pôr ela. A nova geração por todo o Brasil precisa entender que a solução é Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é um projeto do Colégio Batista de Carolina, que nasceu em 2018. Eu lembro que começou numa salinha da direção na época, com aqueles alunos que mais bagunçavam na escola. Então, a partir daí surgiu essa ideia de cuidar desses alunos, mostrando a palavra de Jesus. E isso cresceu. Aí eu conheci uma Viva através de uma colega minha. A gente estava num grupo com 4 pessoas e ela convidou todo mundo, bora pro culto. E eu, primeiramente, teve Miguel, que eu não queria ir, que eu não gostava de crente na época, eu não vou nada desse Miguel. Só que ela ofereceu uma Coca-Cola no final. Ela falou, não, no final do culto, aí a gente vai pro lanche e eu vou pagar a Coca. E eu não vou dispensar a Coca de graça, né? Eu falei, então bora. Só que nesse dia específico, eu acho que ela passou minha vida pra pessoa que ia pregar. E eu entendi aquela palavra que era pra mim. Então eu falei, Jesus, eu quero mudar de vida. Quando eu cheguei em casa, pela primeira vez eu vi a Bíblia. Abri e comecei a ler no livro de Tiago, porque eu queria aquilo ali para mim. Então eu comecei a buscar intensamente, lendo, buscando ele todos os dias, e assim eu fui entendendo mais da palavra e mais o que ele queria para a minha vida. Eu acho que o Aviva tem uma importância notável dentro da comunidade. O Aviva, ele fala, ele conversa com algumas faixas etárias que muitas vezes a gente percebe que dentro do nosso contexto de cidade, de comunidade mesmo, nós não temos essa conversa, né? É através
Igreja da Viva que eu conheci verdadeiramente Jesus. E logo, né, nessa caminhada, tive esse encontro com Jesus. Foi assim, muito importante para mim porque mudou minha vida totalmente. A vida que eu levava antes no mundo, de bebidas e tudo mais, eu fui ficando para trás porque eu vi sentido na minha vida e na minha caminhada com Cristo. Eu cresci com a minha mãe, não conheci o meu pai. Minha mãe sempre trabalhou muito, nunca teve muito tempo para nós, mas ela sempre estava ali, foi com muito amor que ela nos criou. E eu sempre via a minha mãe, quando eu era do mundo, ela chorava pelo desprezo, por ter um filho que estava se envolvendo com o mundo das drogas, um filho que estava se perdendo, a ovelha negra da família. Me preocupava muito com ele porque os jovens de hoje em dia, como nós todos sabemos, e tendo um filho na Viva, que o pessoal da Viva recebeu ele de braços abertos, ele mudou totalmente, virou uma pessoa incrível. E ele tem tantas coisas boas que aconteceu com ele, tanto que hoje ele está em Brasília estudando para ser um missionário. E eu só entrego ele que cada dia mais cresça, Jesus permite, que ele seja um grande missionário. A gente foi para uma viagem missionária na minha cidade, lá em Carolina, em Porto Franco. E eu gostei bastante daquilo. Eu olhei, cara, isso aqui é muito bom. Então foi dali que eu entendi. E eu orei, eu achei, Deus, qual é o meu propósito para a minha vida? Eu sempre penso que Deus, ele não vai chamar ninguém para ser crente de banco. Ninguém vai se converter para ser crente de banco. Deus chamou com algum propósito. E eu entendi que esse era o meu chamado, ser missionário, ter essa vocação de estar testa a testa ali na rua, pregando, chamando alguém, fazendo a vontade de Deus. O Viver é um programa de prevenção da Junta de Missões Nacionais. E dentro da nossa metodologia... Ela vai falar um pouco sobre o projeto, mas qual que é a ideia desse vídeo? É mostrar que essa entrega, quando ela é total, existe a transformação. É isso que a gente precisa entender. Estou encerrando. Algumas características dentro da questão. O amor como mandamento de Jesus. Essa é a força motriz que vai nos impulsionar. O amor é a base para a evangelização. Dentro da questão do amor ser base para a evangelização, a gente tem algumas vertentes. O amor de Deus é a principal ferramenta para atrair as pessoas para Jesus. O evangelho precisa ser comunicado com amor, compaixão e respeito. O amor como evidência da fé é a principal evidência de que somos seguidores de Jesus. Nossas ações devem ser consistentes com as nossas palavras. Não adianta falarmos uma coisa e vivemos outra. E o que isso muda, Almir, na minha vida? Tudo isso. Irmãos, o que é prático na nossa vida, com tudo isso, é que a gente pode praticar o perdão, a gente pode ter compaixão, a gente pode ser generoso, a gente pode ser gentil e inúmeros adjetivos aí que a gente podia trazer do que essa transformação faz com a gente quando a gente entende, né? Como esse garoto entendeu, como aquela garota do vídeo também entendeu, que houve essa mudança, houve essa transformação, você se tornou uma pessoa melhor. E para encerrar, quais são as recompensas de tudo isso? A maior delas, irmãos, é a alegria de ver vidas transformadas pelo amor de Deus. Como vemos ali no vídeo, o garoto está evangelizando onde ele mora. É a cidade dele. Talvez alguns quilômetros a mais ou a menos da casa dele, mas ele está fazendo um trabalho ali. A entrega foi local. Ele não precisou atravessar o oceano. E isso contagia o entorno. Outra recompensa, o crescimento da comunidade cristã que somos nós. E o terceiro, a transformação social e a construção de um mundo mais justo e fraterno. Então, evangelizar não é bom só para a igreja crescer. É bom para a nossa sociedade. É bom para as pessoas. Né? A gente evangelizando, pessoas aceitando Jesus, temos um mundo mais honesto, menos corruptível, com menos mazelas.
Irmãos, essa é a mensagem. Eu tinha mais coisa, mas o tempo não ajuda. Eu agradeço os irmãos. E vamos cantar o nosso hino final, que é o 529. Depois vamos orar e aí estamos encerrados. Vamos ficar em pé para descansar um pouco? Pastor Adoir, vem aqui na frente, irmão, orar. E se o irmão não gravou nada nessa manhã, saia com uma coisa na cabeça: eu sou um missionário onde quer que eu esteja, e faça esse trabalho. Bom dia, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, muito gratos, pela mensagem que acabamos de ouvir neste momento. Segundo o nosso Deus, que tem nos acontecido, e te rogamos que continue nos abençoando, que possa arder em nós o amor de missões, visando nosso Deus as almas perdidas. Precisa de alguém levantar, dispor e ir e anunciar o Evangelho que só Jesus Cristo salva, nos garante a vida eterna. Pai Santo, sabemos que isso não é a nossa missão, mas é a missão dada pelo próprio Jesus Cristo, quando Ele foi o primeiro missionário da história. E essa mensagem tem nos falado até o momento conosco. Muito obrigado pela vida do teu servo e por tudo quanto ouvimos aqui. Que possamos sentir em nós o amor por esta obra, o amor de missões, que possa continuar ardendo em nossos corações e na visão da igreja, principalmente o nosso Deus entre nós que chamamos, que somos batistas. Por isso nós oramos,
nós agradecemos e que o teu Espírito continue, Deus, falando conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o perdão pelos nossos pecados. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Semana que vem nós Podemos vamos sentar. fazer uma viagem com os adolescentes e os jovens. Jovem mesmo não vai um só, né? Mas nós vamos sair daqui na sexta-feira. E hoje, os adolescentes farão uma união de adolescentes. Que horas que vai ser a união? Qual o horário da união? 5 horas. 5 horas. Eu peço para que os irmãos mandem seus filhos, que nós vamos conversar sobre a nossa viagem neste momento, na hora da união, tá bom? Tá tudo já certinho, orem para que corra tudo bem, né? Nós vamos para a praia, a partir do momento que a gente sai de casa, a gente corre riscos, tá certo? E que cada pai tenha essa consciência, tá certo? Tá sendo tudo preparado com muito carinho, e aí à tarde nós vamos passar as informações do que levar, como vai ser. O valor é só R$50. Para quê? Para comer. Eles vão ter que comer, tá certo? Então esse valor é para a gente comprar comida, levar água, tudo que precisa, tá bom? Então mandem seus filhos, e aqueles que ainda não fizeram o seu acerto, façam o seu acerto, tá bom? Obrigada.